Estamos aqui, com muito orgulho, na Casa da Giransol, uma empresa nossa, e eu estava falando com o Gilmar antes de nós começarmos a entrevista. É um orgulho, assim, muito grande, Gilmar, ir para os outros lugares e ver lá, Giransol, o nosso produto, o produto da nossa casa. E agora um momento muito especial para nós entrevistarmos o Gilmar Borchardt, que é o presidente da casa aqui, né? O diretor. É porque a empresa Giransol completou 35 anos de trabalho no dia 1º de abril. E daí eu fiquei pensando, porque já é conhecido, pelo menos aqui na nossa cidade, é conhecida a história da Giransol, de onde veio essa ideia lá de 1991, quando Gilmar, vendo a sua mãe produzir um produto lá no fogão a lenha, na panela que vocês veem aqui no fundo, fazendo um produto. E daquela ideia, daquele momento, veio essa empresa que hoje é a menina dos olhos aqui de Arroio do Meio, uma das tantas que temos, né? Então eu queria, Gilmar, que tu nos dissesse como foi aquele início, né? Como era aquele Gilmar, aquele jovem, quais os sonhos que ele tinha e o que é o Gilmar hoje, depois de 35 anos. O que é a empresa hoje, para onde ela vai, para onde ela está. Então, é tudo contigo. Glaci, Elton, RDK, é um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui na nossa casa, né? A gente entra na casa de tanta gente, né? E poder receber vocês na nossa casa é uma alegria muito grande. Glaci, eu te acompanho a vida toda, né? Tanto o Elton também, né? E poder falar um pouquinho dos nossos negócios para nossa gente é muito legal. E quando você fala do orgulho, né, de essa empresa ser de Arroio do Meio, eu digo mais, quando você vai em outros lugares, né, aí você encontra o produto em supermercados e desse orgulho, Sim, então, né, sim. eu digo mais que é o orgulho que é as nossas pessoas aqui de Arroio do Meio que fazem esse produto. Sim. Então isso que é também o legal, né, a gente teve lá o início, né, o começo, e os profissionais que foram entrando foram trazendo então essa qualidade, né, essa referência, porque uma empresa ela é construída por pessoas, eu sempre digo, né? E quando as pessoas entendem a mensagem, tu consegue fazer bons produtos, bons serviços e entregar eles ao consumidor. Bom, o Gilmar, ele veio da roça, né, em 1981, foi quando o pai e a mãe moravam em Picada Café, aqui em Arroio do Meio, né, trabalhavam na roça. Picada Café. Picada Café, isso aí. E em 1981, são 10 anos depois, o meu irmão mais velho disse: pai, isso aqui não é vida para nós. O pai e a mãe lutam, nós lutamos, mas aí um ano é seca, outro ano é chuva, tinha pouca terra, às vezes a gente quer ir num baile, não tem dinheiro, e aí surgiu o Incomex aqui em Arroio do Meio, né? E aí ele disse: eu vou lá procurar trabalho. E foi em 1900, daí eu já disse: Marcelino, se tu achar uma vaga para mim, eu também vou. E aí nós começamos aqui onde é a Drebes hoje, era Calçados Cristiani. Né? E começamos, a minha jornada profissional começou ali, né? Comecei numa indústria de calçado, trabalhando no pré, né? E nesses longos anos, durante 10 anos que eu trabalhei na indústria de calçados, eu passei por quase todos os setores. Eu fui chão de fábrica, fui operador de máquina, fui auxiliar de chefe, fui chefe, auxiliar de supervisor, auxiliar de gerente. A linha completa. E eu sempre me dediquei muito, porque eu sempre tive o sonho de ser alguém na vida, pelas dificuldades que a gente passou. O pai fez 34 mudanças, sempre tentando melhorar a vida, e tem certas coisas que o inconsciente da gente vai
vai armazenando e a gente vai lutando também inconscientemente por algumas coisas, que é aquela ambição que a gente fala internamente, né? Isso. E eu tive essa ambição de um dia ter meu próprio negócio, né? E aí foi que eu trabalhei no ramo de calçados e por último em 89, ali no ano de 1989, começou a se instalar uma crise muito grande. Quem viveu essa época sabe que o Rio Grande do Sul era o segundo maior polo calçadistas aqui do Brasil, perdia só para Franca, em São Paulo. Né? E as empresas começaram a quebrar, falir. E nessa que eu trabalhava também faliu. Né? Perdi meu emprego, já era casado, né? Eu casei com 22 anos, 23 naquela época. E era casado e a minha esposa também trabalhava nessa indústria de calçados. E aí num dia desses eu vou passear na casa da minha mãe, desempregado, né? Sem rumo, né? Sem saber o que fazer, certo? Se eu continuo no calçado ou arrumo outro emprego, né? Aí eu fui na casa da mãe, estava a mãe fazendo um amaciante de roupa caseiro. No fogão a lenha. No fogão a lenha, o pai e a mãe tomando chimarrão, aquela coisa toda. E ela ali, ela é meio alemoada, né? Gilmar, eu fiz um curso na Emater e ela me deu para fazer essa fórmula caseira e eu estou fazendo aqui. Eu disse, mamãe, se isso é simples assim, eu vou fazer amaciante de roupa. Sim, mas daí eu quero ser sócia, ela disse, né? Na brincadeira, assim, naquele clima. Ela disse, mas estou brincando, se tu achou que consegue fazer. E como eu passei por todos os setores no calçado, eu fazia também compra de couros. E couro era química. Tu entrava dentro de um curtume, quem conhece que é o nosso curtume, né? Tinha que lidar com químicos. E aí a mãe me entregou aquela fórmula caseira, glicerina, sabonete, água de rosas e mais alguns produtos que se comprava na farmácia. Eu liguei para um desses químicos em Ivoti e ele me indicou então uma empresa que fornece matéria-prima em Porto Alegre para eu começar a produzir então amaciante de roupa, né? E foi incrível, eu fui lá, o cara disse, não, Osmar, eu não tenho só a fórmula, eu tenho todas as matérias-primas que tu precisa para fazer um amaciante industrial. E foi aí que eu disse, cara, mas e se eu não souber fazer? Eu vou lá, mas eu estou começando lá, porque não, mas isso é o meu trabalho, disse o vendedor da Henkel lá. E isso também foi uma inspiração para mim, né? Porque ele se colocou à disposição para vir aqui. Daí eu morava aqui na casa da Maria, na Barra da Forqueta, foi onde eu comecei a empresa, em 1991. E ele disse, não, mas eu vou quase toda semana, ele atendia a região, eu vou quase toda semana para o Vale do Taquari. E numa dessas eu passo lá, tu me dá um endereço. E não deu outra, eu disse, não, naquela época não tinha celular, telefone fixo. Era bem diferente. Bem diferente, era entregar a carta no correio, era caro, era um luxo muito grande, né? Então era tudo mais difícil naquela época, né? E aí eu deixei o endereço lá e ele veio, o Teófilo veio lá, me ajudou a fazer a fórmula e graças a Deus deu certo. E aí comecei a Girando Sol em 1º de abril de 1991, na Barra da Forqueta, em Arroio do Meio. A mãe fez nessa panelinha ali que ela fez as amostras, ela guardou. E quando nós completamos 30 anos, ela deu a fórmula e a panelinha para mim. Ela disse, Gilmar, eu cuidei até agora, mas de agora em diante você... De agora em diante você é bonito, a história é muito bonita, né? E está aqui, guardadinha. Agora a mãe faleceu no mesmo ano, em dezembro, né? Ela me entregou em agosto. E em dezembro ela me entregou. E tu tocou com maestria, né? Maestria. Maestria. Aí nesse período, então falando do início, né? A minha primeira esposa, eu sou viúvo, a minha primeira esposa ficou muito doente, né? E eu já estava ali produzindo minhas 10 caixinhas, né? E aí eu... Vendia de porta em porta? De comércio em comércio, pronta entrega. Tinha os pequenos mercadinhos na época, os grandes eu tinha que lutar para entrar, porque não era tão simples, mas a comunidade de Arroio do Meio foi muito incrível, né? Logo me apoiaram, compraram uma caixinha, 2 caixinhas, né? E foram repondo, né? E aí a minha esposa começou a ficar muito doente e tive que internar ela no Hospital de Clínicas em Porto Alegre.
E foi lá um momento que a gente passou um período muito turbulento. Então, em 1º de abril eu já tinha começado a fábrica ali, estava indo tudo bem, né? Em junho, julho, nós tivemos que internar ela, né? Então, em outubro ela veio a falecer, né? Então eu conto um pouquinho essa história, porque para mim o ano de 1991, ele foi um ano assim de muita alegria e de muita tristeza também. Eu saí de uma falência de uma indústria de calçados, onde eu era gerente, né? Eu tinha uma remuneração relativamente boa, eu tinha a esposa que veio a falecer e eu tive a felicidade de começar a Giransol. Então eu não conto isso para vangloriar, mas eu conto isso para as pessoas que às vezes a gente fala, a gente acha, o Gilmar hoje está bem, mas as pedras que tinham lá, e não só lá no início, ao longo desses 35 anos, né? Quem olha... Porque tudo foi uma construção, né? Não veio pronto. Não veio nada pronto. Teve que fazer e erguer todo esse império que é hoje. Isso, né? E aí foi nesse período ali, entre abril e outubro, eu tive que chamar a minha família para ajudar. O Fábio, ele foi o primeiro funcionário. Então, em vez de eu sair vendendo, eu ia comprar matéria-prima, ficava com a Nelce lá em Porto Alegre e voltava, né? Ia fazendo. Só que daí nós caímos na graça do consumidor, assim, e isso que eu, assim, então, eu gosto. A gente fez muitos testes na época para poder fazer o amaciante de roupa azul. E aí sim, eu levava nas casas, enquanto as mulheres, as famílias ali não aprovavam o produto, não. Tem mais viscosidade, mais perfume, menos perfume, não está amaciando, botava mais ativo, até eu achar a fórmula industrial certa, né? E aí a gente foi produzindo, foi crescendo, caímos na graça do consumidor e logo a gente começou a vender bastante. Foi onde nós alugamos o prédio no centro da cidade, que era a antiga fábrica de balas Balegas, né? Se instalamos ali em 92, aí logo fizemos a primeira venda. Um cliente da Grande Porto Alegre fez uma compra, comprou 300 caixas, eu produzindo 10, o cara comprou 300, comprou a produção no mês inteiro. Meu Deus do céu, que alegria, né? Mas muito trabalho também, né? Muito trabalho, sim. Aí nós juntamos a comunidade toda lá, criamos uma linha de produção e produzimos essas 300 caixas. E aí foi, né, daí foi, eu acho que um ano 92, eu acho que foi um ano de política, né, 92, né? E aí a mãe me ligou de Colinas, disse, vem aqui, o pai era subprefeito de Colinas, né, vem lá acompanhar o pai, eles vão fazer um comício lá. Eu disse, mãe, mas eu tô com muito serviço aqui, pá. E ela me incomodando todo dia, no bom sentido, assim, sim, claro, né, tá, então eu vou lá. E daí lá naquele comício na noite eu conheci minha atual esposa, hoje a Marli, né? Foi então a persistência dela me ligar, de dizer... Sua mãe, né? Mais uma vez interferindo no teu destino, no meu destino, querida, é verdade. Nunca tinha me dado conta. E aí eu conheci a Marli, né? Fomos em seguida, se conhecemos um pouquinho melhor, conversa vai, conversa vem. Ela é irmã do José Schulze, que eu trabalhava a vida toda com calçado com ele. E hoje trabalha contigo. E hoje trabalha comigo. Olha então aí. São casualidades da vida, né? Então, boas casualidades. Né? Então eu digo assim, sempre a vida da gente, ela tem muitas surpresas, tem muitas alegrias, tem alguns abacaxi, né, Cleusa? Nossa linguagem, alguns abacaxi, mas a maneira com que a gente leva a vida com coragem, com força de vontade e com bastante pessoas do lado da gente é que fazem com que a gente se ergue novamente. Né? Ótimo. Voltamos em seguida, então, para mais um próximo bloco.